Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Fábio Turnes, sou advogado aí do consultoria na área empresarial para muitas empresas em todo o Brasil e hoje eu quero falar de um assunto interessante sobre impostos. Nós, de forma geral, nós não paramos para pensar quem foi o ser inteligente que criou os impostos. Mas eu tenho uma ideia, vamos dar um Google e perguntar isso para os nossos amigos. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Quem criou o imposto? Olha que interessante aqui a matéria que está na super interessante, por sinal. Os impostos eles começaram a ser cobrados há 4.000 anos antes de Cristo. Olha só, não é de hoje isso. E não é à toa que isso está tão impregnado na nossa mente, na nossa cultura, no nosso dia a dia, essa coisa de pagar impostos. Homens livres não deveriam pagar imposto. O imposto ele é um ato de corrupção daquele que governa sobre o restante da população. Quando o imposto começou a ser praticado, ele era praticamente uma apropriação forçada do povo, do bem do povo, né? E um outro detalhe curioso é que alguns povos as pessoas tinham que trabalhar 5 meses do ano no palácio do governante, servindo o governante. E olha que coincidência, no mundo atual, os cidadãos, as empresas têm que trabalhar praticamente 5 meses apenas para pagar impostos. Não mudou muita coisa nesses quase aí 6.000 anos de idade. Como pagar menos impostos e qual é o erro que tem nisso tudo? O grande erro da cobrança de impostos é a incapacidade que o governo tem de devolver serviços públicos com qualidade, né, mesmo tomando o dinheiro do cidadão. De uma forma geral, seja governo de direita, de esquerda, de cima e de baixo, todos eles praticam esse ato de corrupção, que é a cobrança de impostos. Mesmo que legitimada pela lei, essa cobrança ela não deveria acontecer, porque para que cada pessoa possa ganhar o seu dinheiro, ela investe o tempo da sua vida. Então, quando você está se apropriando através dos impostos do bem de alguém, você está indiretamente se apropriando de uma parte da vida daquela pessoa. De forma geral, eles podem falar aí reforma tributária, mudança disso, mudança daquilo. O Brasil sempre continuará sendo um país pobre se o governo continuar praticando essa carga tributária elevada sobre o seu povo. Então, com essa complexidade toda no mundo dos impostos, nós temos que ter um limite. E, na minha humilde opinião, eu acredito que esse limite, o ideal, seria ali por 25% de impostos, isso somando os impostos do município, do estado e do governo federal. Outro ponto que eu acredito que seja muito importante é que se faça a inversão de onde se começa a pagar os impostos. Os impostos deveriam ser centralizados todos no município, aí sim o município faz a transferência para o estado e o estado faz para o governo federal. Seria mais fácil do cidadão fiscalizar esse dinheiro e de receber um serviço público de qualidade. O próprio Tribunal de Contas da União, eu deixo o link aqui embaixo no meu vídeo, tem um estudo que diz que apenas 3% do serviço público é prestado com qualidade para o cidadão, mais ou quase 50% no serviço médio e o restante é um serviço muito precário. Sem falar que além dos impostos a gente tem taxa, tarifa, alvará daí tem alvará de vigilância sanitária, alvará da prefeitura, alvará do corpo de bombeiros e não sei quantas outras taxas conforme o tipo de negócio que você tem. Então, o que precisamos no Brasil, e agora está se falando de reforma tributária, e é muito importante que o cidadão tenha esse conhecimento, porque é o seu dinheiro, é a sua vida que está sendo doada para o Estado, você está abrindo mão de uma parte da sua vida, porque para ganhar dinheiro você dedica tempo e tempo é vida. Então, nós temos o direito de uma vida digna. E uma vida digna exige viver pagando menos impostos. Nenhum cidadão nasce livre para pagar impostos, para viver pagando imposto e boleto. Isso está errado. Isso aí é uma coisa de 6.000 anos atrás que continua a perpetuar um erro até hoje. E precisamos corrigir isso. É lógico que não é possível viver na sociedade complexa que a gente vive hoje sem pagar impostos. Mas eles devem ser justos, devem ter um teto e deve ter transparência na aplicação e uso desse dinheiro. Então, resumindo, nós precisamos de menos impostos, mais transparência e que o uso desse dinheiro seja de forma eficiente e sem privilégios para aqueles que estão lá nos cargos de comando do governo,
Montesquieu, lá para os anos de 1748, escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, e ali ele adverte que quem trabalha na República, para a res pública, não pode usufruir do cargo ou do privilégio que tem ali para adquirir riqueza para si mesmo. Aquele cargo é um trabalho para promover o bem comum para toda a sociedade. Você quer ser rico? Vai empreender, vai montar um negócio, vai criar uma ideia, uma marca, uma patente, uma nova empresa, porque ali você tem o risco, você não leva o peso da sociedade para o seu empreendimento. Agora, enriquecer às custas do Estado, explorando o cidadão, isso é inadmissível, senhores. Esse é um grande mal do Brasil hoje. Se for fazer uma análise do patrimônio dos servidores públicos do alto escalão, vamos ver que tem um patrimônio muito acima dos seus rendimentos. Pagar imposto é um ato obrigatório, é um ato de corrupção que o Estado pratica com base na lei. Então era isso o vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre o que seria uma reforma tributária ideal para o mundo que a gente vive hoje, com conhecimento, com a transparência, com a noção das coisas que a gente tem. Temos que pagar menos impostos e exigir mais transparência. E uma ideia do que seria o modelo ideal, você já tem noção de como funciona. É o modelo de condomínio, onde cada cidadão soma ali as despesas que a gente tem na nossa mini república, no nosso condomínio, e cada um paga a sua fração conforme o tamanho do seu imóvel, o tamanho das suas despesas. Então esse seria o ideal do imposto hoje, se pagar conforme a necessidade. O Estado vê a sua estrutura, vê quais são os serviços que são prestados e reparte essa cobrança entre os cidadãos e os usuários. Isso seria a forma mais correta e mais justa. Se é possível, talvez ainda não, ou talvez ainda faltem algumas ferramentas. E aí, para aqueles que são estudiosos da área e querem desenvolver um novo mecanismo, né, que os impostos funcionem como uma cobrança de um condomínio, onde cada cidadão pague a sua justa e devida proporção. Então vamos trabalhar juntos para fazer um Brasil melhor. Se nós divulgarmos o conhecimento, se a gente começar a estudar, né, o que é a vida em sociedade, a responsabilidade de cada um de nós podemos fazer o Brasil avançar. Com menos impostos, mais transparência, mais eficiência e menos privilégios. Quer ser rico? Vai empreender. Usufruir da riqueza, adquirir riqueza dentro do Estado não é justo, não é correto, num país onde tantas pessoas passam necessidade e vivem na pobreza. Um abraço, muito sucesso, muita saúde para todos e, por favor, compartilhe esse vídeo. Aos poucos vamos fazer um Brasil melhor, mas isso depende de você também. Um abraço.